Bom, galera, boa tarde. Nossa segunda aula aí sobre o tema racismo, tá? Vamos aí falar sobre filosofia e racismo. Para variar, o cachorro sempre latindo quando eu começo a gravação da aula, né? Mas vamos seguir em frente porque isso é importante. Então, nesta aula aqui, neste tema que nós vamos trabalhar no terceiro bimestre, é um tema relacionado aí à humilhação social, à questão do racismo, tá? Do preconceito racial e a questão de gênero também, dos preconceitos em relação ao gênero, ok? Então vamos seguir em frente. Vai deitar, cachorro! Bom, aqui o material utilizado, ok? Utilizei aí o material, o caderno do professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do volume 2. Eu usei aí do caderno do professor do ano de 2018 e 2019. Ok? É um material que vocês têm alguns textos no livro de vocês, na apostila de vocês, e eu complementei aqui para nós darmos início à nossa aula. O texto aqui é um texto do filósofo francês Michel Foucault, ok? Em que ele vai definir o que é o racismo. Então, o que é o racismo? Em primeiro lugar, tá, o racismo vai praticar aí o que o texto diz, um corte. Um corte em que sentido? Tá? Em dividir, em apontar quem deve viver e quem deve morrer. É uma fragmentação biológica, tá? É um campo que vai colocar aí hierarquias, onde nós vamos ter determinadas raças qualificadas como superiores, outras como inferiores, classes que devem ser dominadas e classes que devem ser dominantes. Então, nós temos aí, tá, grupos colocados com uma forma de classificação. Então, o primeiro ponto do racismo é uma classificação, uma subdivisão do gênero humano, da raça humana, né, dos seres humanos. Então, a primeira etapa do racismo, a primeira função do racismo é promover uma cesura, tá? Um aprofundamento dessa diferença. E ela vai ser colocada de forma aí na biologia também, né? Não que os biólogos defendam isso, mas na questão de que determinadas raças são mais aptas para determinados comportamentos, para determinadas posturas, para determinadas funções. E aí eu tenho a questão do biopoder, né? O poder daquele que está comandando e aquele que vai ser comandado, né? Esse biopoder aí da vida do poder, né? Da biologia. Então vou ter aí essa classificação dos indivíduos em raças e essa subdivisão e ao mesmo tempo essa coisa da hierarquia, dessa inferioridade e superioridade de determinadas raças sobre outras. Bom, a segunda função do racismo, segundo aí a visão do Foucault, tá, é estabelecer o quê? A preferência ou a superioridade da minha vida em relação à outra. Não é apenas uma guerra militar, tá? Mas uma relação biológica que quanto mais seres inferiores forem eliminados, quanto mais seres inferiores desaparecerem, quanto mais anormais, como diz aí o texto, forem eliminados, né, degenerados com políticas de eugenia, com políticas aí de extermínio público, com políticas aí de extermínio mesmo por parte das forças que estão no poder, melhor será. Nós vemos aí, né, a violência que é cometida pelos aparatos do Estado, esses aparatos aí que têm a permissão da utilização da força, né, que vão aí eliminando sujeitos de qualidade, no sentido que eles aplicam inferiores, para que estes sejam eliminados, sejam exterminados e que isso se perpetue e uma determinada raça, um determinado grupo se sobressaia sobre o outro. E para finalizar, tá?
o texto aí em defesa da sociedade, escrito pelo Foucault, em 1975 e 76, a condição de aceitabilidade de uma sociedade que defende que isso é normal. É normal determinados grupos sofrerem humilhação, é determinados grupos terem o comando, é determinados grupos serem comandados, tá? Então, é a condição de permitir e de aceitar que essas coisas fazem parte da vida, né? O Estado, como instituição, participa desse processo de eliminação, não é um processo apenas de homicídio, como diz o texto aqui, de uma função assassina do Estado, mas é um processo de exclusão por parte do Estado. A partir do momento que o Estado pratica esta exposição, que coloca as pessoas em locais onde o risco de suas vidas, né, o risco de perderem a vida é maior do que outras, é uma política que planeja, que foi arquitetada, que foi planejada para esta prática de extermínio de determinados grupos sociais, de extermínio de determinadas raças, no sentido aí que é colocado na própria biologia, na sociologia, né, para a classificação aí de grupos sociais, mas é um comportamento, é uma padronização, é uma normalização que faz com que essas vidas sejam tiradas, que essas vidas sejam perdidas, e é visto como uma condição de normalidade, uma questão de aceitabilidade, né? Então, a morte não é só a morte física, mas é a morte da ideia, a morte política, a morte da liberdade de expressão, a morte de ter a equidade, né, as mesmas condições. Então, a partir do momento que isto é posto em sociedade, nós temos aí esta condição de negação, esta condição de exploração, esta questão de inferiorização, esta questão de normatização em que determinado grupo, por suas qualidades biológicas, devem dominar outros, tá? Infelizmente, isso acontece não só no Brasil, como no mundo. Nós vimos aí nos últimos meses inúmeros exemplos dessa situação. E não importa a condição social. Nós vemos aí jogadores como o Neymar, como o Roberto Carlos, como o Daniel Alves, como o Marinho, como o Aranha, só para citar aí jogadores brasileiros, né? O Balotelli lá na Itália que sofreu com racismo, né? Também, enfim, nós temos aí determinados grupos sociais sofrendo de forma mais intensa com o racismo. Ok? Então nós brasileiros, como eu já disse no outro vídeo a respeito do tema, sofremos esse tipo de preconceito com relação ao europeu, com relação à parte norte da América, principalmente ali dos fascistas dos Estados Unidos, aqueles grupos ali que representam a KKK, né? Aquele grupo maldito ali, que é um grupo ali de extremistas brancos que inclusive desprezam os brancos daqui que ficam babando o ovo para eles, né? Então nós vemos aí que essa questão lá dos mexicanos, os cucarachas, dos latinos, né? Enfim, de outros agrupamentos que também sofrem com esse tipo de preconceito e de extermínio em toda parte do mundo. Bom, peço a vocês aí, galerinha, que façam inscrição no meu canal no YouTube, Milton Silva Filósofo, e aqui na minha página do Facebook, @filonewton, ok? Compartilhem os vídeos, se inscrevam. Estou com 894 inscritos, faltam aí 106 para 1000. Peço a vocês que ajudem a chegar a este número. Um abraço a todos e até a próxima aula.